Olá pessoal, vamos a mais um resumo semanal do dia 14 ao dia 18 de junho. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativa as notificações para você ser notificado quando tiver um vídeo novo da sua novela favorita. No capítulo de segunda, dia 14 de junho, Bruno agradece a amizade de Antônio e eles se abraçam. Gabriela visita Rafael no hospital. Irritada com Lara, Angélica aceita formar parceria com Paulo Roberto. Lara faz um pedido misterioso a seu advogado e Graça questiona Edson. Ele afirma que foi mesmo chamado por Lara, apesar dela ter negado. A policial fica sem saber em quem acreditar. Gustavo espera ansioso pela chegada de Isadora na cerimônia de noivado. As meninas da República ajudam a noiva a se vestir. Fernando se oferece para acompanhar Gabriela na cerimônia. Inês, Edevaldo, Clementina e Canarinho planejam uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para Marinha e Madalena. Sofia deixa Andréia ir ao noivado. Bruno, Gonçalo e Edson invadem a casa de Paulo Roberto e vasculham todas as coisas do reitor. A Derlise percebe que Paulo Roberto deixou o trabalho mais cedo. Pedro chama Yasmin para ir com ele até a casa de Paulo Roberto. Isadora chega ao local da cerimônia e aceita o pedido de noivado de Gustavo. Antônio oferece apoio a Zeca. Sofia fala para sua mãe sobre sua suspeita contra Paulo Roberto. E Lara diz que Sofia precisa ser internada em uma clínica psiquiátrica. Paulo Roberto chega em casa e se assusta ao ver tudo revirado. Edson e Bruno se escondem atrás do sofá. Os dois se preocupam com a presença de Gonçalo na cozinha. Eles escutam um tiro e se desesperam. No capítulo de terça-feira, dia 15 de junho, Paulo Roberto volta da cozinha e aponta a arma para Bruno e Edson, que estão disfarçados. Bruno consegue avançar para cima do reitor e toma a arma. Eles prendem Paulo Roberto em um cômodo. O vilão liga para Pedro e avisa que sua casa foi invadida. Bruno e Edson percebem que Gonçalo está morto e deixam o local. Lara confirma que já sabe tudo sobre Paulo Roberto. Sofia fica chocada. Lara então diz que gostaria de internar a filha para protegê-la. E Graça janta na casa de André e é surpreendida com a chegada de Thaís. Pedro chega até a casa de Paulo Roberto e o liberta. Bruno pede para Edson ter calma. Pedro e Paulo Roberto tentam se livrar do corpo de Gonçalo. Graça deixa a casa de André constrangida com a presença de Thaís. Andréia questiona os olhares de Dagoberto para ela. Jade conversa com André e diz que não quer deixar o Brasil. Andréia critica a atitude de Lara. Madalena fica ansiosa com o julgamento de Vitor. Bruno sofre por ter perdido Gonçalo. Graça descobre um carregamento de material usado para a fabricação do veludo azul. No capítulo de quarta-feira, dia 16 de junho, Andréia se irrita com a visita de Lima a Sofia. Pedro avisa Paulo Roberto que a carga foi descoberta por Graça. O julgamento de Vitor se inicia e ele assume toda a culpa pela morte de Jandira. Carlos oferece apoio a Marinha. Vitor se diz culpado e pede logo sua sentença. Fernando diz ter saudade de Jandira. Vitor é condenado a 2 anos de prisão. Ele pede perdão a Madalena, mas ela não aceita. Graça e André perseguem um caminhão com material do tráfico. E Bruno procura por Pedro na peixaria. André e Graça se surpreendem ao verem o caminhão indo na direção da faculdade. Bruno chama Pedro de bandido e entrega uma caixa igual às que foram entregues com as ameaças. No capítulo de quinta-feira, dia 17 de junho, Pedro ameaça atirar em Bruno, mas o advogado revela ter um dossiê incriminando o policial. Bruno revela que quer vingança pelo fato de seu irmão ter morrido de overdose pelo uso do veludo azul. Ele exige que Pedro proporcione um enterro digno para Gonçalo.
Graça aborda o caminhão com a entrega, mas fica decepcionada ao perceber que o veículo leva apenas produtos de limpeza. Zeca e Madalena agradecem o apoio de Marinha e Carlos. Vitor entra no presídio. Os alunos da República pretendem visitá-lo. Paulo Roberto conversa com Beatriz sobre a prisão do rapaz. Madalena chora ao se lembrar de Jandira. Paulo Roberto fica chocado ao perceber que Antônio está trabalhando na faculdade. Diante de seu advogado, Lara assina um documento na presença de Yasmin, que se mostra satisfeita. Logo em seguida, a milionária pede ao advogado para ajudá-la a internar Sofia em uma clínica psiquiátrica. Beatriz não dá importância para a reclamação de Paulo Roberto e Graça lamenta o fracasso da sua abordagem. Mão de Vaca e Minha Flor procuram por Sofia. Lima leva a herdeira do grupo Alencar para tomar água de coco. Lara combina os últimos detalhes com o advogado para internar sua filha. Lima tenta tirar da cabeça de Sofia a ideia de perseguir Paulo Roberto. O reitor fica chocado ao saber quem é o verdadeiro responsável pelo envio das caixas com ameaças. Bruno caminha ao lado do caixão de Gonçalo no cortejo fúnebre. Minha Flor e Mão de Vaca pedem para falar com Sofia sobre o reitor. E Pedro marca um encontro com Edson. O rapaz pede uma nova oportunidade à doutora Vera, mas ela se recusa a ajudá-lo. Mão de Vaca e Minha Flor falam sobre a investigação contra Paulo Roberto. Gabriela visita Rafael no hospital. Edevaldo diz para Graça que os suspeitos de terem incendiado o restaurante foram encontrados mortos. André discute com Thaís. Sofia questiona Lara pelo encontro com Edson. Pedro encontra com o rapaz e pergunta se ele se juntou a Bruno. No capítulo de sexta-feira, dia 18 de junho, Edson admite ter sido ajudado por Gonçalo, mas só soube de Bruno posteriormente. Pedro fica furioso e o ameaça. Sofia ameaça Lara e diz que não quer ser internada. Pedro diz que Edson precisa recuperar o dossiê feito por Bruno e dá uma surra no rapaz. Beatriz avisa que Antônio precisará ir de helicóptero e entregar alguns documentos em São Paulo. Lara combina de capturarem Sofia à força. A herdeira do grupo Alencar pede um favor misterioso ao recepcionista José. Ela deixa o hotel e é capturada e colocada em uma camisa de força. Antônio se prepara para viajar quando Sofia chega na camisa de força acompanhada de enfermeiros. Ela pede ajuda ao taxista. É importante ressaltar que o resumo da novela Topíssima pode sofrer alterações sem aviso prévio, de acordo com a edição realizada pela emissora. Obrigado por assistir e até os próximos resumos.